trazer a reflexão dessa noite. Fico grato a Deus por essa oportunidade, mas não deixa de ser uma grande responsabilidade. Não deixa de ser. Mas eu confio plenamente em Deus que Ele capacita as pessoas que estão na obra dele com sinceridade. Amém? Desde de manhã estivemos aqui ouvindo a palavra de Deus, recebemos um bom estudo, uma boa escola dominical para a glória de Deus, de forma que nossos corações estão fartos, graças a Deus pelo ensino e por tudo que houve aqui desde a manhã. Né? Meus irmãos, leremos alguns versículos bíblicos, né, para esta noite. Trouxe uma mensagem com o seguinte tema: o grande problema do mundo. A leitura que faremos, meus irmãos, é a que a família Valquíria já fez, em João 10:10, e leremos também 1 João, capítulo 3, verso 8. Diz assim, João 10:10: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em 1 João 3, versículo 8 diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, meus irmãos, estamos num tempo, né, que as coisas estão tão difíceis, né, tão difícil no mundo, e problema é o que não falta na vida de todos nós. Problema. Mas eu quero definir aqui, meus irmãos, o que é a palavra, o significado da palavra problema. Questão ou circunstância cuja resolução é muito difícil, dilema, dificuldade, sufoco e obstáculo. Então essa é a definição de problema, e quem está passando por problema sabe, e poderia completar ainda mais aqui essa definição. Haja visto que, para quem está passando problema, sabe definir melhor do que às vezes quem está expondo, né? Então, meus irmãos, qual é o problema do mundo? Quais são as prioridades do mundo? Então, eu peguei como base aqui, meus queridos irmãos, uma pesquisa feita em 23 de agosto de 2016 pela jornalista de São Paulo. Diz assim, realizada pelo Fórum Econômico Mundial, consultou os jovens da geração Y para entender quais são a visão deles, os problemas prioritários em seus respectivos países. Embora sejam estereotipados como pessoas normalmente egoístas e apáticas, os jovens da geração smartphone serão muito em breve as pessoas responsáveis por criar as políticas públicas ao redor do mundo. Portanto, as suas prioridades serão as prioridades dos seus países. Foram mais de 26 mil millennials de 181 países falando sobre o seguinte tema: economia, política, valores, tecnologia e negócio. Então, a jornalista que fez essa pesquisa, ela queria ouvir, meus irmãos, a opinião, pastor, dos futuros, né, presidentes, dos futuros deputados, dos futuros ministros, que é essa geração aqui, que nasceu já na geração do smartphone. Né? Os
irmãos aqui sabem, a geração Y, a geração da internet, que já nasceu não conforme a gente nasceu lá atrás, antes dessa inovação tecnológica. E essas pessoas que vão substituir ao amanhã, nós, fizeram essa pesquisa aqui para ouvir o que eles têm como prioridade. Agora, qual é o problema da humanidade agora? Né? Então, essa geração de jovens de agora são muito mais evoluídos, vamos dizer assim, tecnologicamente, do que a geração da gente lá atrás. E a pergunta a esses jovens que vão nos substituir amanhã foi a seguinte: a pergunta foi, na sua opinião, quais são os 15 problemas mais sérios que afetam o mundo atualmente? Aí os jovens começaram a responder as pesquisas: mudanças climáticas, destruição dos recursos naturais, foi a preocupação de 45,2% desses jovens. A segunda questão que eles elaboraram como prioridade: conflito de grandes escalas e guerras, 38,5%. Conflitos religiosos, na terceira posição, com 33,8%. Pobreza, no quarto ranking, 31,1% desses jovens que responderam, desses 26 mil jovens. Transparência governamental e corrupção, 21,7%. Segurança e bem-estar, 18,1%. Educação, 16,5%. Falta de liberdade política e estabilidade política, 15,5%. Fornecimento de alimentação e água, 15,1%. Em décima posição, falta de oportunidade econômica e empregabilidade, 12,2%. Assistência social e saúde, 10,9%. Na 12ª posição, desigualdade de gênero, falta de inclusão, 9,9%. Na 13ª posição, falta de privacidade, segurança devido à tecnologia, foi a preocupação de 6,7% desses jovens. 14, privacidade eletrônica, crimes virtuais, trolls via redes sociais, 6,3%. E na última questão, na 15ª, falta de infraestrutura, 3,4%. Então, por que eu trouxe aqui esses dados, meus irmãos, dessa pesquisa? Porque eu não vi aqui a preocupação com o futuro da alma, depois do túmulo. Não vi, pastor. Vi que os jovens agora, a preocupação dele está aqui no mundo e agora. Porque eles vão produzir para daqui a amanhã, mas o céu e a realidade espiritual, esses jovens, pelo menos na pesquisa não apontou, que eles não responderam nada. Isso não é preocupação nem prioridade para eles. Aí a gente volta, irmãos, no tema da nossa mensagem: o grande problema da humanidade. Para esses jovens, para essa geração Y, a geração da internet, o problema não foi esse que eu li. Mas o grande problema do mundo, será que eu falo somente esse? Será que o problema do mundo está somente restrito a isso aqui? A Bíblia diz que o mundo passa com seus prazeres e concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece. Então a gente tem que começar a se preocupar com a eternidade também. Não que esse jovem não tenha cuidado, não deva, que esses cuidados deles, eu não quero dizer que não é válido sim, mas junto com essas preocupações também tem que ter a preocupação pós-túmulo. Então, meus irmãos, o problema do mundo, qual é o problema do mundo? Então, a primeira coisa que eu posso dizer para os irmãos é que
que o problema do mundo não está aqui, ou agora, ou é desconhecido da humanidade. Primeiro, eu quero dizer que o grande problema do mundo, ou o grande problema da humanidade, se chama pecado. É o primeiro problema do homem de ontem, de hoje. Se Jesus não voltar para o homem amanhã, se chama pecado. Então, o pecado, meus irmãos, ele teve origem no primeiro homem criado, não é? A gente vê, meus irmãos, que Adão, quando ele cai em desobediência, como eles eram representantes de toda a geração que vinha depois dele, porque Deus colocou ele como representante da raça humana, e ele cai, essa mancha, essa culpa, essa transgressão, ela é passada para toda a geração depois dele. Em Romanos capítulo 5, verso 19, diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Então, quando Adão cai pela sua desobediência, todos nós fomos afetados por esse pecado cometido por Adão e Eva. E esse pecado se arrastou e alastrou também até nós. E temos visto o estrago do pecado no mundo. Então, quando um homem cai, meus irmãos, ele abre porta para outros eventos difíceis que o homem tinha de lidar. Em primeiro, a gente disse aqui que era o pecado, mas também agregado ao pecado veio a fuga do homem de Deus. Depois que o homem cai, automaticamente o homem começa a fugir de Deus. Ele tenta agora ludibriar ou esconder-se de Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, quando os irmãos lêem esse texto, o texto vai dizer que escondeu-se tanto Adão como Eva. Afetado pelo pecado, agora veio a outra consequência: o homem ficou em constante fuga de Deus. Também, junto com a fuga, veio o temor de Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: e ele disse: ouvi soar no jardim e temi, porque estava e escondi-me. Então você vê aí que o homem agora começa a ter medo, temor de Deus. E o pastor explicou aqui que é temor. Pode ser explicado como reverência, como respeito, mas também como um sinal de medo. E o homem aqui, esse temor dele não era temor de reverência, era temor de medo, porque o homem tinha cometido, infringido a lei de Deus. Então começa aí o problema da humanidade. E em terceiro aspecto, meus irmãos, o homem passou a ter certeza da punição do seu pecado, que seria a morte. Então, se nós continuarmos com a Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 2, verso 17, diz o seguinte: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente. E o homem sabia que ele transgrediu, e agora a pena dele seria a morte. E quando eu falo homem, eu estou me referindo a Adão e Eva, mas consequentemente todos nós. Eles eram a matriz. Então nós estávamos também responsáveis pelos nossos delitos depois de Adão. E Adão foi dito: ele não coma da árvore do bem, da árvore ali que eu coloquei, e se você comer a árvore do bem e do mal, você vai morrer. E para nós, a Bíblia diz: o que comete pecado
ele é escravo do pecado. E aquele que comete o pecado, ele deve morrer pelo seu pecado. Então temos, meus irmãos, essas três certezas, ou esses três pontos aqui de se analisar de onde veio surgindo o grande problema do mundo. Primeiro, o pecado. Também a fuga, junto com o pecado veio a fuga do homem da presença de Deus. O temor do homem diante de Deus que passeava no jardim, a intimidade foi quebrada, a aliança foi violada. E em terceiro aspecto, a certeza da morte. A Bíblia diz, meus irmãos, em Ezequiel capítulo 18, verso 20, o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então você nota aqui de novo, meus irmãos, a Bíblia já vem nos dizendo que o problema agora está sobre o mundo e também de uma forma individual. Quem pecar, morrerá. Quem pecar pode ser preto, branco, azul, amarelo, do Brasil, dos Estados Unidos. Quem pecar, a alma que pecar, essa certamente morrerá. E outra coisa, a justiça do pastor, ela não vai ser transferida para mim. A minha justiça não vai ser transferida para os irmãos. Então o pecado dos irmãos também não vai ser transferido para mim. Ou seja, cada um vive com o seu problema. O pecado agora individualizou o problema para cada um. Ou o homem se afasta do pecado, ou ele vai morrer, a impiedade vai cair sobre a cabeça dele. Uma vez, meu irmão, que o problema do pecado está alastrado no mundo e os homens não forem fiéis a Deus para se afastar do pecado, aí tem outra consequência. O homem começa agora a trabalhar e o diabo, como seu patrão, porque a Bíblia diz: aquele que comete pecado é o diabo, e o diabo, como patrão dessa pessoa, dono dessa pessoa, senhor dessa pessoa, ele vai pagar o salário dessa pessoa no final da sua jornada, da sua vida. Em Romanos capítulo 6, verso 23, ele vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem trabalha para o diabo, meu irmão, quem vive a serviço de fazer as obras da carne, a certeza do pagamento é esse: morte. E quando fala morte, não é só morte do corpo no túmulo, não, é morte depois do túmulo também. É afastado de Deus eternamente. Então, a transmissão do pecado, o problema gerado no Jardim do Éden, ela afetou toda a humanidade. Como eu li em Romanos 3, em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando a gente lê esse versículo, na primeira parte dele, porque todos pecaram, não só foi Adão e Eva, não, todos pecaram. E como pecamos, nos afastamos de Deus. Veja o problema do mundo, em que situação chegou. Porque todos pecaram. Então não existe uma raça, um povo que não foi contaminado pelo pecado. Todos foram contaminados. Judeus, gregos, brasileiros, todos foram contaminados pelo pecado. Não existe ninguém imune ao veneno do pecado. Então, meus irmãos, Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem afastou-se de Deus pelo seu delito. E como eu li no versículo anterior, que o salário do pecado é a morte, todos nós estávamos culpados pelos nossos pecados. Salmos 14, verso 2 diz o seguinte: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse
a Deus, desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha o problema do mundo de novo. Mundo culpado diante de Deus. Agora, o pior disso, meus irmãos, é que pela desobediência de Adão, toda a raça humana, ela morreu no pecado dele. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, diz o seguinte: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, meus irmãos, aí de novo nós lemos aí a responsabilidade de Adão em ele representar toda a raça humana. Então, quando Adão cai, todos nós caímos com ele, porque eles eram as nossas matrizes, eles eram o nosso representante, e o pecado agravou-se, instalou-se no mundo. E uma vez que o pecado originado no Éden e depois transmitido para os homens, ele gerou frutos. O Adão, ele pecou e a semente do pecado foi cultivada nos corações. Aí vamos ver agora os frutos do pecado de Adão e foi implantado. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui e dizer que algumas sementes descem e encontram corações férteis, ou terrenos férteis, para ele crescer. E ele torna, essa semente toma muitas vezes uma proporção independente do outro plantio, outro coração, vamos comparar assim. Às vezes tem uma característica própria. Então, quando Adão pecou, vamos dizer que ele disseminou a semente do pecado. Agora, tem coração que aquele tipo de pecado é mais frequente, ou mais característico que na vida do outro. Então, vamos ver, meus irmãos, em Gálatas 5, verso 19, o que o apóstolo vai falar ali para a igreja que estava na Galácia. Porque as obras da carne, e a carne aqui, meu irmão, não é essa carne palpável, carne é natureza humana, carne é todas as pessoas que vivem aqui nesse planeta Terra, vamos dizer, a natureza humana do homem, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Nem todas as pessoas que vivem no pecado são prostitutas, é isso que eu quis dizer, que a semente toma característica própria. Mas tem pessoas que vivem nesses pecados: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você vê que o problema do mundo ele espalhou-se, e no coração dos homens, meu irmão, eles começaram a amar esses tipos de pecado: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. E muitas pessoas aperfeiçoou esse pecado na vida delas, de forma que também se tornaram escravos dessas obras carnais. Mas, meus irmãos, olhando o problema do mundo, a gente vê que pelas Escrituras está muito mais além do que essa pesquisa que os jovens responderam. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que comecem a reavaliar o que é prioridade em suas vidas e como combateremos ou como resolveremos esse problema. Então, a primeira parte que li, meus irmãos, é fato. O pecado alastrou-se. O pecado fez com que os homens se tornassem refém do diabo, presas do diabo. Mas nenhum dos homens se tornaram capazes de sair deste império de trevas, ou nenhum dos homens
mudar esse fato, se não for pela via da providência de Deus. E nós vemos, meus irmãos, que Deus ele traz para nós também essa certeza que um dia a humanidade seria de novo reconciliada com Ele. E Deus começa a dizer isso já no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, verso 15, o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, aqui Deus falando para a serpente, e entre a tua descendência e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Isso aqui Deus já estava profetizando a alguém que seria inimigo do causador do pecado, do instigador do pecado do homem, que era o diabo. Mas também Deus deu essa certeza, meus irmãos, usando os seus profetas. Em Isaías capítulo 9, verso 6, diz a Bíblia: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe. Então você vê que o mundo estava em rebelião, o mundo estava inimizado com Deus, mas agora nasceria um que traria a paz entre Deus e os homens. E este que viria para a humanidade para fazer amizade, ele não era nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Então Deus ele desce do céu através do seu Filho Jesus para fazer a reconciliação entre o homem caído e ele mesmo. Em Isaías 53, versos 7 a 12, diz o seguinte: ele quem? Jesus. Isso aqui foi profetizado há centenas de anos antes dele nascer. Mas o profeta, ele viu, foi mostrado ao profeta pela visão que Deus lhe deu. E ele passa para nós que parece que ele estava escrevendo enquanto Jesus estava aqui. A certeza do profeta. Ele diz o seguinte: e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça. E é bom a gente frisar aqui, irmãos, que nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bem e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu povo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre, porque lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Agora a última parte do versículo frisemos bem: mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então vemos aqui, meus irmãos, a promessa de Deus para um escape para o mundo. E o escritor, o profeta, deixa bem claro que ele iria morrer, padecer, deixar sementes, que ele ia se gloriar do seu trabalho, mas contudo ele não tinha culpa para morrer. Ele não tinha razão para ser afligido.
A morte não tinha poder sobre Jesus porque ele não pecou. E o texto é claro e enfático em dizer que a culpa era minha, era sua, era do mundo. Mas mesmo assim, quando Deus coloca ele como substituto, Deus aprova em Deus que a morte dele fosse cruenta, doída, sofrida, porque seria a minha morte, a sua morte e a morte do mundo. Vemos, meus irmãos, que quando Cristo ele vem para esta terra, ou é profetizado que ele viria, a encarnação dele traria alegria aos homens, salvação ao mundo, comunhão e reconciliação. Jesus, ele é salvador do mundo. Olha o tema da mensagem, o grande problema do mundo. Agora, a grande solução do mundo se chama Jesus, o Salvador do mundo. Em 1 João, capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do... Qual era o problema? O grande problema do... Agora Jesus é o grande Salvador do... Você vê agora o problema do mundo, o pecado, a consequência do pecado, fuga, temor, e agora a solução para o mundo, chamado Jesus. Em João, capítulo 12, verso 47, diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo. Eu queria que a igreja lesse essa última parte. Mas para salvar o mundo. O mundo está com um grande problema, agora aparece a missão de Jesus. E quando a gente lê João 10:10, qual era o problema ali em João 10:10? Abraão vai projetar com certeza, e os irmãos vão ler aí para mim, João 10:10. Qual era o problema do mundo? Qual era a missão do diabo quando veio ao mundo? Vamos ler mais alto? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então, nós vemos aí, meus irmãos, a missão do diabo e a missão de Jesus. Então, a missão do diabo era matar, roubar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e não somente vida, mas que essa vida fosse abundante em todas as áreas. Então, agora, com Jesus, o homem não precisaria mais fugir, não precisaria mais se esconder de Deus, porque Cristo, ele fez a reconciliação. Mas, para quem crê, para quem aceitar, para quem a receber como presente de Deus. Aí, nesse quesito, a gente vê que a humanidade está rachada. Uns acreditaram, estão aqui sentados, outros não acreditaram, e está sobre a mesma penalidade que eu disse aos irmãos, sujeito à morte e morte eterna. O grande problema do mundo e a grande salvação do mundo. E Deus, meus irmãos, agora introduz no mundo seu Filho. Seu Filho, ele era a luz do mundo. Em João 8, verso 12, diz o seguinte: falou-lhe Jesus, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, note aqui, meus irmãos, que não é uma luz comum, é a luz da vida. O homem, quando caiu no jardim, Adão e seu representante, ele mergulhou em trevas. Mas trevas que essa lâmpada aqui poderia resolver o problema? Não. Essa lâmpada não resolve a treva lá adquirida no jardim do Éden. Ali, somente a luz do céu, que
que vai encandear esses homens. Então Jesus ele se manifesta como a luz do mundo. Em João capítulo 12, verso 46, ele de novo vai afirmar: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos: será que tem gente perecendo nas trevas porque não receberam a luz? É difícil, é triste, mas essa é a verdade. Muitas pessoas estão passando desta vida para o além sem ver a luz. Jesus também ele diz que ele não somente era a luz, mas que ele também era o alimento que a humanidade precisa, que sacia o problema do mundo. Em João 6, verso 35, Jesus se apresenta como o pão da vida. E Jesus lhe disse: eu sou o pão. Ele já, no outro versículo, se identificou como a luz da vida. Agora, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca, veja essa palavra nunca, meus irmãos, não precisa nem explicação, nunca terá sede. Então Jesus ele também não só se identifica como pão, mas também se identifica como a água da vida, não é? Ele vai em João 7,37 e ele vai se declarar que ele é a água da vida. Jesus vai se identificar como uma porta que leva o homem a Deus em João capítulo 10, verso 9. Jesus também ele vai dizer que ele é o mediador entre Deus e os homens em Atos 4:12, Hebreus capítulo 2, verso 3. Jesus vai se declarar como um bom pastor em João capítulo 10, verso 11 a 15. E também Jesus ele vai dizer que ele mesmo é o próprio Deus. Em João 10:30, Isaías 9:6 e demais referências, meus irmãos. Jesus também ele se declara que ele é a ressurreição e a vida. Em João 11, verso 25, a Bíblia diz, ou Jesus se referindo a si mesmo, ele se declara como príncipe da vida, príncipe da paz, cabeça da igreja, o grande sumo sacerdote. Agora, meus irmãos, eu apresentei o problema, eu apresentei quem pode resolver o problema. Agora, existe outra pergunta fundamental: como eu faço para sair desse estado que eu estou, para entrar nesse outro estado que o Senhor apresentou? Como eu faço? As Escrituras, elas nos guiam para uma direção certa. O que eu posso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta da humanidade que geme, que quer pagar o preço, mas que não tem como pagar o preço, porque o dinheiro dessa terra não paga. A minha justificativa é pior do que um trapo de imundícia. A minha justiça é pior do que um esgoto a céu aberto perante Deus. O que fazer agora? Aí vamos, meus irmãos, ouvir o que a Bíblia diz que é necessário que os homens façam para ser salvos. Atos, capítulo 16, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram. E essa pergunta e essa resposta deles aqui, meus irmãos, eu queria que a igreja repetisse comigo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então, logo, passa pela fé, acreditar, receber. Então, este é o primeiro passo para se sair do mundo, do grande problema da humanidade e passar para a solução de Deus. É crer
em Jesus. Crer no Senhor Jesus, que é poderoso para nos salvar e também a todos os nossos familiares. Essa foi uma indagação feita pelo carcereiro apavorado quando viu o milagre de Deus em abrir aquele cárcere com terremotos. Em 2 Timóteo capítulo 3, 15, diz o seguinte: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para o que, meus irmãos? Para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, quando Paulo dá esse conselho a Timóteo, ele fala das sagradas letras. Qual livro ele estava se referindo, meus irmãos? Então, eu posso dizer que a Bíblia, quando ela entra na vida de uma pessoa, ela conduz essa pessoa a Cristo, e que se o homem confessar de coração o que ele lê aqui, reconhecendo Cristo como Senhor, essa palavra é fiel e tira o homem do estado em que ele se encontra. Em Romanos também vai dizer, meus irmãos, capítulo 10, verso 9, o seguinte: qual passo que o homem que crê em Jesus deve dar? Romanos capítulo 10, verso 9 diz o seguinte: a saber, que se tu com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele, está tão fraquinho, todo aquele que nele não será, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Então, meus irmãos, eu quero dizer aos amados irmãos o seguinte: não há como escapar dessa sentença de Deus sem ser por intermédio da fé em Cristo. Não existe outro caminho, não existe um chá, não existe uma receita, não existe um mapa, não existe uma religião que leve o homem a Deus, que faça amizade com o homem a Deus, que resolva o problema, o grande problema da humanidade. Não existe. A Bíblia aponta para Cristo, e o homem recebe a Cristo quando ele confessa, mas não somente com a boca. Porque muitas pessoas que confessaram a Cristo, botam a Bíblia debaixo do braço, vem à igreja, canta, ora, faz parte do conjunto, mas o coração não crê. Então, meus irmãos, é importante analisarmos isso, essa receita que o apóstolo Paulo diz, que não somente, meus irmãos, façamos confissão com a nossa boca, mas que nosso coração creia que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, para que possamos, meus irmãos, alcançar a salvação. Então, meus irmãos, eu não vou me delongar mais, haja vista que já passei o tempo, mas eu quero dar graça ao Senhor Deus pela salvação dada à humanidade e a solução que os homens procuram para problemas terrenos, política, religião, conflito. Eu quero dizer que tudo isso acaba aqui quando a gente está no caixão. O grande problema, então, meus irmãos, não está somente desse lado de cá, está do lado de lá. Mas Deus não deixou que a humanidade ela seguisse mergulhada nas trevas. Deus preparou um plano excelente. Deus, como um Pai amoroso, Ele se compadeceu de cada um de nós, quando nenhum de nós era merecedores do amor de Deus. Cada um de nós estávamos perdidos, cada um de nós seguíamos o desejo do nosso coração, cada um de nós tinha uma daquelas sementes que eu li em Gálatas 5, de 27, plantada dentro de nós, e isso dava frutos e nos afastava de Deus. Mas aprove a Deus, pelo muito amor que Ele amou, mesmo sem nós merecermos,
Ele chega nesse mundo na pessoa do seu filho e ele um dia me visitou, trouxe a solução para o meu problema. Um dia Jesus passou na casa espiritual de cada um dos irmãos e trouxe solução do grande problema. Agora passamos, meus irmãos, a não mais fugir de Deus, a sentir no nosso íntimo o desejo de se aproximar de Deus, o desejo de aprender de Deus. E a Bíblia diz que Deus não sente vergonha de nós e que Jesus fez o trabalho que Deus deu e os frutos estão aqui. A cruz do Calvário fez isso aqui que eu vejo, a igreja do Senhor, linda, maravilhosa, ataviada para encontrar-se com Jesus. Fico triste, meus irmãos, que os homens pagam tão caro para poder fugir desse problema. Muitos estão internados, muitos vão atrás de guru, muitos viajam ao mundo, muitos sobem escadaria de joelho e chorando, quando a Bíblia diz que a solução é apenas Jesus Cristo. Mas é muito fácil. Os homens são condicionados a não querer aquilo que é fácil. De alguma maneira, o orgulho do homem, ele quer pagar. Ele não quer nada de graça. O homem em si, ele não aceita nada de graça, ele quer pagar. Mas a Bíblia diz que essa salvação, ela não vem de obras, para que ninguém, então ninguém aqui pode pagar, ninguém pode se gloriar. Se alguém tiver de se gloriar, se glorie no Senhor Deus, que nos amou, que nos deu vida enquanto nós éramos mortos, que nos deu luz quando nós andávamos em trevas, quando nos deu água, quando a gente estava batendo no deserto desse mundo com sede, nos alimenta pela sua palavra quando eram famintos, e a Bíblia diz para a alma faminta, todo amargo é doce. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Então a gente vê os homens comendo tantas coisas amargas, e isso para eles é doce. Mas pela misericórdia de Deus, meus irmãos, louvo a Deus. O grande problema, a humanidade estava mergulhada e ainda está mergulhada. Mas louvo a Deus que Ele produz seu Filho. E agora não nos preocupamos mais com o pecado. Porque quando Cristo nos tira do reino do pecado, Ele nos faz seus escravos, o seu servo. E o peso que Jesus coloca sobre nós, e eu queria que a igreja respondesse para eu poder finalizar. O peso que Jesus coloca sobre nossos ombros, ele é pesado ou ele é suave? Achei tão suave. O peso que Jesus coloca sobre nós é pesado ou suave? Se nós pudéssemos dizer essa noite, vale a pena servir a Deus? Vale a pena sofrer o que a gente sofre? Vocês estão alimentados? Vocês estão com sede espiritual? Vocês estão nas trevas? Eu glorifico a Deus que o presente de Deus foi recebido por vocês. Deus abençoe. Quero agradecer ao meu pastor por essa oportunidade de estar aqui com vocês e dizer, pastor, que hoje minha alma está feliz quando pelas escrituras eu vejo que eu saí desse grande problema. Amém? Deus abençoe a igreja.